Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo. Como ficou combinado, a gente vai fazer o nosso teste da aula assíncrona, né? A aula do YouTube. Eu trouxe alguns pontos pra gente ver. Depois que acabar essa aula, eu vou fazer o upload dela no YouTube. Amanhã eu mando o link pra vocês. Tudo que eu escrever aqui no quadro eu vou passar pro PDF, vou mandar pra vocês junto com o link. E vou deixar tudo salvo no Drive, vou compartilhar o link do Drive para vocês estarem sempre indo lá, dando uma olhadinha no que está sendo colocado lá. O que há de novo, né? Então vamos lá. Vamos lá, começar. Aula 1. O roteiro da aula vai ser mais ou menos esse. A gente vai fazer ele de trás para frente. Porque isso aqui engata no assunto do livro e aí a gente engata para as próximas aulas. Se começar a aula é assíncrono, qualquer dúvida, podem jogar lá no grupo que a gente resolve. A gente vai falar um pouquinho de números reais, um pouquinho de intervalos e essas coisinhas aqui. Quando a gente for falar de função, eu vou tentar seguir o máximo o livro, para não fugir muito, né? Porque se eu falar uma coisa, o livro fala outra, aí as informações ficam desconectadas. Mas bora lá. O que é que são os números reais, né? Deixa eu puxar a pautinha aqui. Os números reais. A gente conheceu os números reais lá no ensino básico. Depois de conhecer os números naturais e os números racionais. Vamos lá. Primeiro os naturais. Depois os inteiros. Depois os racionais. E depois os reais. Para quem não lembra, isso aqui quer dizer que esse conjunto está contido nesse. O que quer dizer que esse carinha aqui está aqui dentro. Vamos falar rapidinho aqui sobre o que é o que é o que. Números naturais. Contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contar para frente. Contar os bois. Inteiros. Contar os bois para frente e tirar boi também para trás. Se o boi morreu, menos um boi. Menos 2 boi, certo? Números, eu vou botar aqui o 0 e os números positivos. Aqui eu tenho os negativos, o 0 e os positivos. Racionais. Quem são os racionais? Vocês se lembram? São as frações. Esse Q aqui é de quociente, de divisão. Então, os racionais são todo número A dividido por B, onde A é um inteiro e B é um inteiro. B é diferente de zero. Não podemos ter fração com expoente zero. Correto? E aí vamos lá. Qual o grande lance dos Q por os R? Dos quocientes, números racionais, para os números reais. Eu vou botar bem aqui do lado a reta. A famosa reta real. Vocês já estão careca de saber como é que ela é. Vou botar aqui a reta. Reta real. Vamos supor que ela é assim, né? Real. Bem aqui eu tenho 0. O que acontece? Nos números naturais eu só tenho 0, 1, 2 e parará. Quando eu tenho os números inteiros, menos 1, menos 2 e parará. E quando eu falo dos racionais, a gente começa a falar desse número aqui, que é o 3 sobre 2, desse número aqui, que é 1 meio, esse outro cara aqui, que é 1 quarto. A gente começa a poder trabalhar com eles. Negativos também, menos 3 meios, menos 1 décimo. Tá todo mundo aqui, certo? Só que eu vou forçar um pouquinho a mente de vocês e pedir para vocês lembrarem do negócio chamado dízima periódica. Os números... Qual é a diferença dos números
racionais para os reais. Quando você vai falar dos reais, você vai unir reais. Eles são os... Cadê? Aqui. Eles são os racionais com os irracionais. Professor, quem é que é irracional? O cara que a gente vai usar muito. Raiz de 2 é irracional. Raiz de 3 é irracional. Certo? Pi é irracional. O é irracional. São números que eles não podem ser expressos em forma de fração. Eles são uma divisão infinita. Ah, professor, o diabo é isso. Não vai interessar. Só vai interessar aqui. Os reais, todo mundo, o real é o mais geralzão possível. Todo mundo vai estar aqui dentro. A gente vai trabalhar basicamente com eles. Função definida no real. Aqui a gente não vai falar de números irracionais complexos, que não vai rolar isso aqui não. Não sei se algum de vocês viram no ensino médio, só tô avisando. Os que não viram, nem se preocupem no que é. Vamos lá. Outro exemplo. O E, o Pi, raiz de 3, raiz de 5, essas raízes que não abrem, né? Que não abre, tipo, raiz de 9 é 3, abriu. Raiz de 4 é 2, abriu. Essas outras raízes que a gente vai terminar trabalhando com elas são números irracionais. O grande ponto que eu estou querendo explicar é que elas estão dentro dos números reais. Beleza? Outra coisa que eu queria falar dos números reais é que construção e tal, deixa eu voltar bem aqui. Construção, módulo, vizinhança, intervalos, beleza. A gente vai falar agora, eu vou falar bem que é uma coisa bem tranquila. Se eu pegar a reta, uma definição. Se eu tenho um número, bem aqui, sei lá qual o número, vou botar um x aqui, certo? Eu consigo me aproximar dele por números reais, porque todo mundo na reta é real, né? Então, se eu tipo, pegar um número bem pertinhozinho mesmo dele, que nem o que a gente estava falando na última aula, se o negócio for infinitesimalmente perto do cara, ele vai continuar sendo um real, e diferente do x, porque ele não vai encostar no cara, né? Ele pode até, tipo, chegar bem pertinho mesmo. Esse número bem aqui, ele está bem pertinho do x. Quanto é? Não sei. O importante é que ele seja real, beleza? Pronto. Vamos falar agora na próxima página. Opa, spoiler. Próxima página, a gente vai falar bem aqui de módulo de um número real. Deixa eu acrescentar mais umas páginas aqui. Módulo de um número real. Professor, o módulo é só os tracinhos. Só os tracinhos. Mas, sempre prestar muito bem atenção, porque existem algumas propriedades de módulo, certo? Que a gente pode ou não vir a usar. Importante saber. O módulo, ele é uma função que leva um carinha aqui de dentro e um número, certo? O módulo de x, ele é igual ao próprio x, se o x é maior ou igual que zero, beleza? E ele leva no menos x, se o x é menor que zero. Professor, como assim? Ele não tem que levar, né, o negativo no positivo? Exatamente o que está acontecendo. Vou botar um exemplo aqui. Esse azul ficou ruim, viu? A linha azul, conexão azul. Deixa eu ver o verde. Exemplo. O módulo de... Exemplo. O módulo de 2, ele é o próprio 2. Porque aqui no caso ele é um x. E como ele é maior ou igual que zero, ele é um número positivo. Ele é o próprio cara. O módulo de menos 4, ele é 4.
certo? Ah, professor, o que tem a ver com isso aqui de cima? Observe. Observe que esse cara aqui todinho, ele é o x. Então a resposta é menos 4, que é 4, certo? Essa a ideia da definição de módulo, é essa. Alguns pontos sobre módulo. Eu não sei se vocês estudaram, muito possivelmente sim, o negócio é se lembrar. Algumas propriedades de módulo. Por exemplo, vou botar aqui propriedades. E não, é normal não se lembrar, viu? Se muitas vezes a gente não está treinado, não está em dia com uma coisa, aí fica para trás mesmo. Mas nada que isso aqui é menor ou igual que x mais y. O nome disso aqui é desigualdade. Desigualdade triangular. Outra coisa, a desigualdade triangular da subtração ela abre para o outro lado. E eu vou passar aqui a página, nada não. Vou botar aqui do lado. Uma propriedade. Se eu pego um número real... eu estou pegando aqui propriedades. Tá aqui para x e y pertencente aos reais. Certo? Se eu pego dois números reais e multiplico x vezes y. Isso aqui é igual ao módulo de x vezes o módulo de y. O mesmo acontece com divisão. Módulo de x sobre y é igual ao módulo de x sobre o módulo de y. Tranquilo, né? Uma coisa importante também é que, por exemplo, se eu tiver uma função... Deixa eu ver se eu posso... Não, eu vou falar de função só quando estiver falando de função. Tá de boa. Propriedades, soma, subtração, multiplicação, divisão. Eu vou falar de exponencial quando eu for falar de exponencial. Especificamente. O que mais? Pronto, só isso. Só dar um confere aqui na minha gravação. Minha gravação não tá saindo minha cara, ó. Acabei de perceber. Deixa eu adicionar aqui minha tela. A linha cansada. Pronto. Pronto. Bora lá. Continuando. O que mais que a gente vai falar? De módulo. O módulo, como vocês podem ver aqui em cima, ele é uma coisa sempre positiva. Quando a gente for falar de função modular, vocês lembram que a função modular ela tem um gráfico tipo assim, ó. Tipo um Vzão. Certo? Porque ela tem que ser sempre positiva. Lembre-se que as funções elas se alimentam do x e as imagens são os y. Vamos voltar aqui para o roteiro. O que mais? Módulo, racionais. Vamos falar de intervalo. Tem um tópico ali de vizinhança, mas eu vou falar dele quando eu falar de intervalo. Vizinhança é uma coisa bem legal. É uma coisa que não foi falada no ensino médio, mas é bem tranquilo de se compreender. Vamos falar aqui de intervalos reais. Intervalos reais. O que é que são intervalos reais? São segmentos da reta real. Tranquilo, né? Com o grande lance é que a gente pode representar eles com aquelas bolinhas abertas e fechadas, certo? Não sei se vocês vão lembrar disso.
existem intervalos abertos, fechados, semi-aberto, semi-fechado, e o que a gente chama de intervalo degenerado. Isso aqui é bem tranquilinho, é só um nome bonito para um ponto. Pensa o seguinte, eu vou escrever aqui uma reta e a gente vai caracterizar os intervalos. Põe isso aqui uma reta, né? Aí vamos lá. Vou precisar dessa borrachinha pequenininha. Agora não. Eu vou pegar um X bem aqui. Um X. E vou botar o 0 bem aqui. Eu não sei quanto é aquele X, não. Mas eu vou botar bem aqui um 2. Bem aqui um 1. Se eu falar pra vocês... eu tenho três formas, basicamente, de representar um intervalo. Qual é? É a descrição do intervalo. Seja... Porque o intervalo é um conjunto da reta. Como eu botei aqui, ele é um segmento. Um segmento é um pedaço da reta. Então, eu vou chamar aqui de I de intervalo. I é o conjunto, tá o quê? Eles são todos, aqui é a reta real. Todos os pontos da reta, eu vou chamar todos os P's de ponto pertencente à reta, dá o quê? P pertence ao intervalo x até 2. X até 2. Aí agora a gente vai definir se o intervalo é aberto ou fechado. Vamos fazer primeiro o intervalo aberto. Intervalinho aberto. No 2. Aberto no x, fechado no 2. Como é que a gente apresenta? Aberto, fechado. Certo? Agora, I e J. Vamos chamar de J. Os pontos pertencentes, os reais, tá o que P pertence. Deixa eu botar bem aqui outra coisa. A gente pode representar também dessa forma. Como ele está aberto no x, ele é x, P, maior que 2. Certo? Beleza? Beleza, né? Esse x aqui é um número qualquer, ele podia ser tipo um menos 3 aqui, menos 2,5, menos 1,3, sabe? Eu só botei x mesmo, que é pra dar uma afiada aí na mente. A gente vai chamar agora o conjunto J do fechado x, fechado 2. Certo? Aí a gente vem e pinta a bolinha. São os P pertencentes aos reais. Tá o que? Ele tá fechado no x, o Pzinho, fechado no 2. Aliás, né? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o P pode ser qualquer número entre o x e o 2. Pode ser o x? Pode, porque está fechado. Pode ser o 2? Pode, porque está fechado. Esse daqui, o J, é um intervalo fechado. Fechado. Agora eu pergunto para vocês, né? Não tenho como perguntar. Esse cara aqui, ele é aberto, fechado, semi-aberto ou semi-fechado? A gente pode olhar ele como um semi-aberto em x ou um semi-fechado no 2, certo? Semi-aberto. Eu vou botar só semi, porque ele pode ser semi-aberto ou semi-fechado. Importa muito só por onde você olha. Agora a gente vai pegar um caso que ele é todo aberto, né? Cadê a mãozinha? Tá aqui. BCDJ, K. P pertencente ao real. Tá o que P.
pertence ao aberto x, aberto 2. Ele é exatamente esses caras aqui, ó. No caso aqui, meu P, meu númerozinho, ele não pode ser o 2, nem pode ser o x, certo? Professor, eu posso representar esse conjunto todinho só por isso aqui? Pode. Certo? Tu pode representar dessa forma. Deixa eu pegar o amarelo. Dessa forma, forma 1. Dessa forma, forma 2. Ou dessa forma, forma 3. Certo? Nós estamos em 20 minutos. Vou dar uma pausa aqui rapidinho que eu vou ali buscar uma água. Foi no grupo do nada. Continuando, bora lá. Eu falei dos intervalos. A gente tem essas maneiras de representar eles. Agora, o que a gente vai falar? A gente vai falar de como é que a gente vai usar mais essa questão dos intervalos. E falar um pouco de vizinhança, que é um conceito que a gente vai precisar, mas ele não é falado dessa forma e normalmente ele não é falado assim diretamente. Ele é deixado no ar para você entender. A gente vai o uso, né? O uso dos intervalos. Deixa eu ver aqui como é que tá a minha câmera. Tá tranquilo. Tá. Uso dos intervalos. Como é que a gente vai usar os intervalos? A gente vai usar eles principalmente como na definição de função. Definição de função. Como auxílio de gráfico. Auxiliar no gráfico. Em gráfico de função. Gráfico de função. O que a gente vai fazer também é usar ele no domínio de função. E também a gente vai usar eles para restringir os números reais. Parece óbvio, mas vai ser um uso muito importante. Porque muitas vezes a gente precisa de todos os números reais, menos 1 ou 2 ou 3 pontos. E aí a gente vai representar isso em forma de intervalo. Agora deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Na realidade, eu vou explicar. O não é complicado. Bora lá. O que é uma vizinhança? Vizinhança. Vizinhança, ela tem o seguinte sentido. Eu vou escrever aqui primeiro a ideia mais ou menos do que é uma vizinhança. Primeiro a gente vai contar uma historinha e depois eu vou explicar matematicamente o que é uma vizinhança. Vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro o nome de alguns de vocês. Vamos lá. O João Paulo falou muito comigo ontem. O João Paulo, vamos supor que bem aqui é a quadra que ele mora. Não sei nem se ele mora em quadra, se ele mora em apartamento. Pronto, bem que é a quadra que ele mora. Aí, bem aqui, a casa dele é na esquina do João Paulo, certo? Aí, quem é que é a vizinhança dele? São os vizinhos dele, correto? Bem aqui, ele tem uma casa, alguém que mora aqui na casa embaixo, que é a Heloísa. Bem aqui, do outro lado, tem o John, certo? Bem aqui na outra esquina, tem o Lucas. Bem aqui nessa outra esquina, tem o Enzo. Bem aqui nessa outra, bem aqui, ó. Essa casona aqui, tem a Maria Eduarda. Aí, o que é a vizinhança do João Paulo? É todo mundo que mora perto dele, correto? O que acontece? Todo mundo aqui é vizinho dele? Todo mundo é vizinho dele, né? Todo mundo mora ali na mesma quadra. Todo mundo é vizinho dele. Então, eu vou botar assim. Se eu tenho um grupo aqui, um conjunto, vou chamar ele de vizinhança, vezão do João Paulo.
ele é igual a todas essas casas aqui da quadra, a união das casinhas dos colegas, certo? Todo mundo é vizinho dele, certo? Agora, o Enzo, o Lucas, eles estão mais longe. Vão deixar de ser vizinho? Vão não. Mas, por exemplo, se eu pegar um raio, se eu pegar o GPS, né? Eu tô com o GPS bem aqui no centro da casa do João Paulo. Aí eu vou pegar um raio de alcance. Se meu raio for de 10 quilômetros, toda essa galera aqui tá dentro, certo? Se meu raio for de 1 quilômetro, toda essa galera tá dentro. Se meu raio for de 100 metros, muitas vezes as quadras, pelo menos aqui onde eu moro, as quadras tem 100 metros pros lados, são quadrados. Então tá todo mundo ok, certo? Se o raio for de 30 metros, esses dois aqui já estão fora da vizinhança, certo? A vizinhança é denominada pelo raio lá do GPS, raio de alcance. Se essa galera aqui são os vizinhos de parede, né? Se eu diminuir aqui para 10 metros da casa dele, Maria Eduarda já tá fora. Então só quem tá dentro dessa vizinhança de 10 metros é a Heloísa e o John, certo? E como eles são os vizinhos que estão colados na parede, e qualquer vizinhança que eu tomar a partir da casa dele, por exemplo, se for do muro 1 metro, um deles dois são 1 metro do muro, já tem um pedaço, 1 metro bem aqui. 1 metro bem aqui, já tem um pedaço da casa da Heloísa e do John. Se eu tomar 30 centímetros do muro, 30 centímetros do muro, já tem pedaço da casa da Heloísa e do John, certo? Então, tipo assim, a vizinhança do JP, a menor vizinhança possível que a gente pode tomar, tipo assim, se eu pegar aqui um raio tão pequenininho, 30 centímetros, já vai ter a Heloísa e o John lá. Então, a gente chama aqui a vizinhança do JP, de João Paulo, ela é a menor vizinhança possível, a menor possível é a vizinhança que tem a Heloísa e o John, certo? Professor, os outros são deixar de ser vizinho dele? Não, só aumentar o raio. Certo. Espero que tenha ficado clara essa ideia. Da menor vizinhança possível. Vamos lá. Eu vou apagar isso aqui, vai ficar só no imaginário da gente. E aí, é o seguinte. Imaginem que ao invés da gente ter uma quadra, a gente tem a reta. Certo? A reta. E eu tenho um ponto aqui. Eita. Tem um ponto aqui. Pontinho. Vocês concordam comigo que quando a gente fala de raio, a gente está andando para todas as direções ao mesmo tempo. Por exemplo, estou aqui no plano cartesiano e eu tenho um ponto bem aqui. Se eu quero uma circunferência, eu pego um raio e traço aqui. Beleza. Mas aqui a gente está no mundo bidimensional. Se a gente tivesse em cima aqui, vamos lá, bem aqui, e a gente vai fazer uma circunferência ao redor desse cara. Imagine que se eu pegar a circunferência e apertar ela assim toda em cima da reta, vocês concordam que isso aqui vai virar uma coisa assim, ó. Pontinho aqui, finge que tá reto, né? Deixa eu escrever melhor. Pronto, menos feio. Esse pontinho, eu peguei essa circunferência e apertei ela. Isso aqui vai ficar assim, né? Aqui é o final do raio. Aqui é o final do raio. E aí todos esses pontos estão amassados em cima do outro. Então é todo mundo aqui. Certo? Então aqui é o ponto. E aqui é o ponto mais o raio. Ponto menos o raio. Beleza? Aí isso aqui é uma vizinhança. O que é uma vizinhança? Dado um ponto, dado P, ponto P, pertencente aos reais, P,
Vizinhança é um conjunto de pontos que é determinado por um raio, certo? Vamos lá. Dado P I dado um raio positivo, raio R positivo, certo? Dizemos que uma... Opa, falhou aqui. Dizemos que uma vizinhança, rapaz, é dois pontos. É um conjunto, tá ok, dois pontos, V de vizinhança, no ponto P, com raio R, são os pontos da reta, x pertencente à reta, tal que x pertence ao conjunto aberto, P menos R, P mais R. Aqui no nosso desenho eu estou falando de todos esses pontos que estão assim, ó. Pronto? Então, dado um R aqui, vou definir um raio R. Então aqui é P mais R, um raio R, P menos R. Vizinhança não é uma coisa que está perto? Então, eu vou chamar de vizinhança de P todos esses caras que estão aqui pertinho do P. Ah, professor, eu posso aumentar esse raio e pegar todo mundo? Pode, de boa. O que pode acontecer é que a gente pode pegar um raio pequeno. E aí, quando eu pego um raio pequeno, as pessoas, os pontos, saem da vizinhança. Tipo, quando no desenho, a gente diminui o raio do GPS, os pessoal que estavam lá na esquina, nas pontas, eles saíram de dentro da vizinhança, certo? E aí, aqui na reta, a vizinhança é, entre grandes aspas, a ideia de uma circunferência. Porque uma circunferência é um negócio redondo. Só que, além de ser um negocinho redondo, uma bolinha, ele tem uma propriedade muito interessante. Todos os pontos daqui estão a determinada distância, que é o raio, certo? Então, é como se a gente pegasse dois pontos aqui de um diâmetro. Opa! Dois pontos de um diâmetro, finge que está reto. E olhasse só para esse diâmetro, sabe? Como exatamente se a gente empurrasse o resto para cá. Aqui como se eu tivesse o P. E aqui eu tenho P mais R, P menos R. Aí eu deito esse negócio e ele fica assim. Mas eu acho que isso aqui complica um pouquinho. Deixa quieto. Isso aqui a vizinhança é uma ideia de circunferência na reta. Só a ideia. Não vão sair dizendo que eu disse que uma vizinhança é uma circunferência. Porque isso aqui é um intervalo, certo? Por isso que a gente falou de intervalo. Recapitulando, se eu tenho um ponto na reta e um raio positivo, a gente diz que a vizinhança é um conjunto indexado aqui pelo P e pelo R, tal que todo pontinho aqui está perto do P. O quão perto? O quão perto quem diz é o raio. Se eu pegar o raio 1 sobre 2, ele está 1 meio pertinho de P. Vou pegar 1 sobre 10, está mais pertinho. 1 sobre 20, mais pertinho. Se eu pegar 2, aí ele cresceu. Beleza? Vamos lá. Tempo. 34 minutos. Temos tempo. O que a gente vai fazer agora? Falar de função. Agora a gente vai entrar de fato no livro. Certo? Espero que esteja tudo claro, pelo amor de Deus. Qualquer pergunta, você me manda lá no WhatsApp. Viu? Não? Vamos lá. Agora a gente vai falar de função. Funções. Isso aqui, tudo do livro, do Stuart, ó. Livro do Stuart, bem aqui. Tá aberto bem aqui em função. Tava olhando antes de vir
começar a aula. Página 10. A gente vai começar o livro agora. Beleza? Funções. Vamos lá. Ideia, intuição. Vamos primeiro para intuição e lembranças. O que é uma função? Função não tenho como perguntar para vocês, mas por exemplo, professor, função é um negócio que tem imagem e pega um conjunto e joga na imagem. Tudo bem? Tudo bem. Professor, é uma regra de formação também. Professor, é aquelas flechinhas também. É o gráfico também. A intuição direta que a gente tem lá de trás é que eu tenho um conjunto A com meus pontinhos. Botar pontinhos A, B e C. E aqui eu tenho meu conjunto B com númerozinhos 1, 2 e 3. E aí minha função vai pegar o A e levar no 1, pegar o B, levar no 2, pegar o C, levar no 3. E isso, quem está encontrando o A não é a primeira letra, então ele vai no 1. B é a segunda letra, vai no 2. C é a terceira letra, vai no 3. O que é que essa função está fazendo? Ela está identificando cada letra com sua posição no alfabeto. A primeira letra, o A. A segunda letra, B. C. Certo? Essa é a ideia intuitiva da função. Observe que a gente precisou de 3 coisas para essa ideia intuitiva. A gente precisou do conjunto A, do conjunto B e da regra. Então vamos lá, vamos sair da intuição. Formalmente, para falarmos de função, precisamos de 3 elementos. 3 elementos, domínio, contradomínio e lei de formação. Ok? Vocês já estão careca de saber isso aqui, como é que as coisas acontecem e tal. Definição. Definição, eu peguei ela do livro, igualzinho aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Cadê? Aqui. Definição. Para a gente falar de função, função é uma lei que associa cada elemento x no conjunto D, domínio, exatamente um elemento chamado f de x, conjunto E, contra domínio. Vamos falar agora bem aqui de alguns elementos dessa função. Vocês também já estão careca de saber quem é a imagem, quem é os elementos. Vamos lá. Elementos. Domínio. Contradomínio. Quem é o domínio? É de onde a função sai. Quem é o contradomínio? É onde a função chega. Domínio, contradomínio. Lei de formação. A lei de formação, ela diz exatamente o que a função faz.
Por exemplo, a função 2x, ela associa cada x, qualquer número, no seu dobro, certo? A lei de formação dela é aquela expressão. Por exemplo, f de x é igual a x quadrado mais 1. O que é que a função faz? Ela pega o número, eleva ao quadrado e soma 1. Essa é a lei de formação dela. Beleza? Vamos lá. Outro elemento importante que a gente vai precisar e vai usar é a imagem da função. Vou escrever aqui do lado. Domínio. Conjunto de partida da função. Contradomínio. Conjunto de chegada da função. Lei de formação. Expressão da função. Imagem. Ele é um subconjunto do contradomínio formado apenas pelos f de x. Pode acontecer que o contradomínio e a imagem sejam iguais. Pode não acontecer. Imagem da função, contradomínio, subconjunto do CD formado apenas pelos f de x. Certo? Um exemplo. Caneta preta. Vamos para o cantinho aqui. Vou botar um exemplo aqui à parte. A função f de x igual a 3x, onde f ela é definida de a para b, e a é 1, 2, 3, e b é 3, 4, 5, 6, 9, 10, certo? O que é que a função f está fazendo? Pegando cada número e levando no seu triplo. f de 1 é 3. f de 2 é 6. f de 3 é 9. Tá todo mundo aqui, ó. Mas existem números que não são imagem de ninguém e continuam dentro do contradomínio. Domínio, contradomínio. Certo? Então, o conjunto imagem de f, ele é os f de x. É os f de x pertencente ao CD. Certo? O que é que pode... não pode acontecer o contrário. Se tiver alguma imagem, ela tem que estar no contradomínio. Senão a função quebrou. Certo? Outro ponto que eu vou deixar só como observação é... Vocês lembram daqueles... da F... das setinhas. Eu tenho um pontinho aqui, aqui eu tenho a F, o conjunto A, o conjunto B. Aí o que é que a gente dizia lá? De cada cara daqui sai uma setinha. Certo? Podem ter pessoas aqui que não chegam setas? Podem. Pode ter gente aqui que chega 2 setas? Pode também. Você botar bem aqui. Assim, isso aqui pode acontecer. O que não pode acontecer é um elemento ter duas imagens. Certo? Eu não posso ter o x, eu não posso, por exemplo, eu não posso ter um f de x igual a x mais 1. Eu não posso ter dois elementos diferentes. Por exemplo, f de x
é igual a 3. E f de y também é igual a 3. Eu não posso ter x diferente de y, porque isso aqui não existe, né? Todos esses dois caras são 2. Se eu disser que no qual é o outro cara que eu vou pegar e somar com 1 para dar 3? É o 2. Não posso pegar outro cara, certo? O que também não pode acontecer, eu não posso encontrar um f de x que tem duas respostas. Por exemplo, f de x é igual a 1 e f de x é igual a 2 também. Se minha função é f de x, o que eu falei anteriormente é mais sobre injetividade e projetividade. Se minha f de x é x mais 4, não posso ter um cara que saia duas setas. Isso aqui não pode acontecer. Certo? Vamos voltar agora lá para onde a gente estava. Os elementos. Qual o outro elemento interessante? Outro elemento interessante é o gráfico. Gráfico da função. Agora a gente tem que abrir A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o gráfico. Por quê? Porque o gráfico da função, ele diz muito sobre ela. Certo? Se eu tenho f de x, que dada pela lei de formação, f de x igual a 3x mais 1. Como é que se constrói o gráfico? Ah, professor, eu sou fera. Eu já sei que isso aqui é uma função afim, eu sei que o gráfico é uma reta, eu sei que o termo independente é 1, certo? E aí eu vou construir aqui, bala. Beleza, fechou. Pode arrochar. Outra forma, vamos pro beabá. X e y. Professor, de onde é que sai esse y? O y ele é igual a f de x. Quando a gente vai construir um gráfico, o eixo deitado é o x. O eixo em pé é o y, que é a mesma coisa dos f de x. Se eu disser que o x é 0, eu vou dizer que x0, quanto é a imagem? É 1. x1, quanto é a imagem? É 4. Certo? Então vamos lá. Se o x for 0, a imagem é 1. 1 está bem aqui. Fora de escala, mas tudo bem. Se o x for 1, a imagem está no 4. Bem aqui. Esse ponto, ele está bem aqui, ó. E aí você vem e traça uma reta daqui para lá. Certo? E aí, isso aqui é o gráfico da minha função. Você pode construir um gráfico atribuindo valores. Certo? Você pode construir um gráfico conhecendo a função, conhece propriedade. Rocha, beleza. Outra coisa, o gráfico ele pode ser olhado como um conjunto. O gráfico, vou botar aqui do lado. Vou botar aqui do lado. O gráfico é um conjunto. Gráfico é um conjunto. Sempre não, mas quase sempre a gente vai falar do seguinte: funções da reta na reta. Por isso que aqui é o R2, mundo bidimensional. Tem uma reta aqui, cartesiana, com outra reta aqui. O gráfico é um conjunto. Gráfico é um conjunto. O gráfico de uma função. Conjunto de pontos que eu quis botar aqui. Da reta de R em R. Então,
O gráfico a gente chama de gráfico. GR de F, assim. Ele é um conjunto de par ordenado x, f de x. Apertado aqui. X, f de x. Certo? Tá aqui. X pertence à reta. Ou domínio, certo? Isso aqui é o gráfico. Professor, como assim um cartesiano? Um cartesiano, exatamente. Ele não se alimenta de pontos daqui, pontos daqui. Epa, rapaz, pra onde? Ele se alimenta de pontos daqui com daqui. Então ele pega uma entrada aqui e outra aqui, certo? Então, isso aqui é um gráfico. O gráfico é um subconjunto do produto cartesiano. Produto cartesiano, R2. R cartesiano com R. O gráfico está contido no R2. Beleza? Ver bem aqui uma coisa. Vamos estar no nosso tempo. 51 minutos. Eu vou dar um pause aqui rapidinho. Já vou. Pronto. Voltando. Vamos agora falar de uma coisinha. Coisinha um tanto quanto capciosa. Quando a gente fala aqui de gráfico de função, a gente tem que ter um domínio bom. Professor, como assim um domínio bom? Existem problemas de domínio. Vocês lembram que quando eu falei lá na... Pra mim é ontem à noite, mas pra vocês antes de ontem. Eu falei pra vocês de raiz, de fração, de esse tipo de coisa, que haveriam problemas. O que é que pode acontecer? Vamos lá. Se eu tenho uma função... Vou botar aqui o problemão. Se eu tenho uma função f de x igual a 1 sobre x, certo? Qual é o problema? E aí a pergunta é: defina o domínio de f. Onde é que f pode existir, certo? Onde é que f pode existir se f se alimenta de x e cai aqui nesse 1 sobre x que está na reta. Então, f ela sai de A na reta. A pergunta é: quem é A? Todo e qualquer número da reta real pode estar ali? A resposta é não. Por quê? Lembre que não existe número dividido por zero. Então, qual é o grande problema desse domínio? O zero. Como é que a gente vai resolver? A gente vai arrancar ele. O A, ele é todos os reais menos o ponto zero. Beleza, agora toda a função está definida. Essa função está definida em todo mundo daqui do A, que é os reais menos o zero. Esse é um tipo de problema de domínio. Outro tipo de problema de domínio são basicamente três. O resto é variação deles três. Outro problema. Se minha f de x... Se minha f de x ela é definida por uma raiz. F de x é raiz de x. E aí, galera? O que acontece? Minha f ela é definida de novo de A na reta. A pergunta é: quem é A? Quem é A? Aí você me diz: é toda reta? Não. Te pergunto: existe raiz de número negativo que caiu na reta? Não. Então qual é a resposta? Observem que não existe raiz de número negativo. Então o que é que você vai pegar? Você vai pegar todos os positivos e o zero. Certo? Então quem é o A? Você pode muito bem escrever: A são todos os números positivos e o zero. Como é que você representa?
o R mais estrelado. Não. O R mais. O estrelado seria se eu tivesse que tirar o zero. Reais positivos. Contando o zero. O zero já está aqui dentro. Ou você pode escrever assim. Os reais menos o intervalo menos infinito até zero. Certo? O que é isso aqui? O que é esse menos infinito? São todos os números para trás aí. Certo? Ou então, você pode escrever também o R menos o R negativo. Beleza? Tudo isso aqui é o A. Outro problema de domínio é quando eu junto aqueles dois ali de cima. O que acontece? Minha função, f de x, ela for definida por 1 sobre a raiz de x. De novo, f ela é definida de A em R. E eu te pergunto quem é o A. Quem é A? Aí você vai fazer só uma coisa. Você vai juntar duas partes lá de cima. Certo? O que você vai fazer? Se aqui eu peguei todos os números positivos e aqui eu tirei o zero, então a resposta aqui é todos os números positivos sem o zero. Exatamente. A é igual aos reais positivos e sem o zero. Professor, eu não quero escrever assim, eu quero escrever do jeito que alguém me entenda. Então vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa de x. Isso aqui é a mesma coisa de x maior ou igual que maior, só maior que zero. Isso daqui é a mesma coisa de x maior ou igual que zero. O lado de cima é a mesma coisa, x diferente de zero, certo? Todo x pertencente ao real, tal que x é diferente de zero. Tipo, x pertencente aos reais, tal que x é diferente de zero. Aqui embaixo, x pertencente aos reais, x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual que zero. X pertencente aos reais, tal que x é maior ou estrito que zero. Esses são os três problemas de domínio. Todos os outros que vão estar lá no livro são variações desse tipo. Ah, se aqui for 2x, ou x menos 4, x mais 4, se aqui for x menos 2. Tudo isso aí são só variações do caso simples. Então vamos lá. O que é que a gente vai falar agora? A gente vai falar agora. Deixa eu ver como é que tá meu tempo. Prometi uma aula curta, tem 58 minutos. Vou falar bem aqui duas coisas. Deixa eu ver se como é que tá aqui disposto no livro. Função por parte. E aí, rapaz? Vamos lá. Vamos falar de função definida por partes de simetria. Isso aí são coisas tranquilinhas. E aí o resto fica para a próxima aula. Funções. Isso aqui, particular para mim, era esquisito, porque eu não tinha costume. Não sei se para vocês vai ser também, mas eu basicamente quase nunca tinha visto isso aqui. Funções definidas por partes. Vamos lá. Quando é que uma função é definida por partes? Quando ela tem uma restrição da seguinte forma. Vocês lembram que... um exemplo direto aqui, função modular. Função modular. A função modular ela é o seguinte. Ela é f de x. O módulo de x... É como se eu pegasse assim. O módulo de x... A função em vez de ser f, ela tem essa carinha aqui. Na reta. Certo? Então, o módulo de x
que é igual ao f de x, como a gente é bitolado com f, isso aqui é igual a x ou menos x. Aqui é quando x é maior que zero, x menor que zero. Pronto, isso aqui é uma definição por partes, certo? Tenho dois casos. Se for assim, é assim. Se for assado, é assado. Vou te dar outro exemplo aqui. Funções definidas por partes, ela só tem essa diferença. Ela é uma função do mesmo jeito, igual às outras, só vai interferir no gráfico, certo? No gráfico e só. Porque o gráfico vai ter um espaço. Você define f de x, f dos reais no reais, tá aqui, f de x, ela é 1 para x igual a 1, e ela é 0 para x diferente de 1. Isso aqui é uma função definida por partes. Exemplo 1. Exemplo 2. F reais no reais. F de x. Ela é dada por x ao quadrado. Se x maior ou igual que zero. E ela é dada por x ao cubo se x é negativo. Pronto. Dois exemplos aqui bacanas para a gente pegar a ideia do gráfico. Vou passar só uma linhazinha aqui para poder desenhar mais à vontade. Espero eu que vocês se lembrem como é que é o gráfico da função x² e x ao cubo. Mas se não tiver, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui primeiro S. Lembrando que aqui é o y e aqui é o x. Vamos lá. Se o x... Deixa eu tirar esse 0. Deixa eu botar um 3. Porque o 3 está bem aqui. O 1 está bem aqui. Bem aqui tem o 0. 1, 2, 3. E vai embora. Vai embora pra cá, vai embora pra trás. Vai embora tudo aqui. Deixa eu botar aqui mais pra trás um pedaço. Beleza. Tem negativo aqui. Perder de vista. Definido os reais. Como é que é esse gráfico? Vamos lá. Se no 1 o x é igual a 1, deixa eu marcar a bolinha dele aqui. No 1 o x é igual a 1. Eu vou desenhar esse gráfico de verde. Para ficar bem claro quem é o gráfico. Certo? Agora, em todos os outros números, o x ele é igual a 3. Se o x ele é igual a 3, ele é uma reta que passa por cima do 3 aqui, ó. Vai-se embora. E vai-se embora. E bem aqui, a gente tem uma bolinha aberta no 1. Porque no 1, ele é esse pontinho. Certo? Assim que é um gráfico de uma função definida por partes. Professor, mas tá muito fácil. Tá fácil. O caso aqui é um caso simples. Vamos olhar o outro caso. Vou desenhar esse aqui mais pro meio. Tá reto. Deixa eu ver aqui. Espero eu que vocês se lembrem como é que são essas funções. Mas vamos lá. X e y. Só um lembrete. X ao quadrado. X ao cubo. Opa. X ao cubo. Certo? Então vamos lá. Para todo x, incluindo zero, ela é x ao quadrado. Então vamos lá.
x, incluindo zero, ela é x ao quadrado, certo? E para todo x negativo, ela é x ao cubo, beleza? Vou deixar aqui um pouco mais bonito. Pronto. Essa é a grande diferença de uma função definida por partes, uma função normal. A função normal, o gráfico dela é todo inteirinho, certo? Todo de um jeitinho. A função por partes, o gráfico dela pode ter buraco, ou o gráfico dela pode variar no meio do caminho. Por exemplo, ela está indo aqui no x ao cubo, depois ela virou no x ao quadrado, certo? Por partes, ela pode ter um buraco num ponto, ou um buraco no intervalo. Por exemplo, se x fosse igual a 1 para todo x entre 1 e 3, aí eu ia ter tipo um traço aqui até o 3 e depois ia voltar lá para cima, certo? Pronto. Agora, eu deixei de falar uma coisa, mas eu vou terminar voltando para ela. Eu não posso assumir que vocês sabem de tudo assim e negligenciar. A gente vai falar de característica de função. Opa. Professor, característica de função? Sim, injetiva, sobrejetiva, bijetiva. Sobrejetividade, injetividade e bijetividade. Quando eu falar bijeção, é uma função bijetora, certo? Injetora e injetiva, mesma coisa. Sobrejetora, sobrejetiva, mesma coisa. Bijetora, bijetiva, mesma coisa. Só questão de nome. Não sei por que existe outro nome, mas os dois são a mesma coisa. E a gente vai falar também de função ímpar e par, que é uma coisa que eu acho que poucos de vocês conhecem ou ninguém. Mas a galera que já pagou alguma vez. Característica de função. Primeira característica, injetividade. O que é uma função injetiva? Uma função, ela é dita injetiva quando ela leva elementos diferentes em imagens diferentes, certo? Certo. A gente pode definir assim. Uma função ela é injetiva quando eu tenho que escrever, né? Não vou botar só propriedade não. Uma função chamada de domínio, viu? Nós temos que, na realidade, a gente tem dados f de x e f de y pertencente à imagem. Nós temos o seguinte, temos dois pontos. Se f de x é igual a f de y, então esse símbolozinho quer dizer então, duas setinhas e dois tracinhos e a cabeça da seta, x é igual a y. Ou, se eu pegar dois elementos diferentes, eu ganho duas imagens diferentes, certo? F de y. Isso aqui é uma função injetiva. Dá dois elementos diferentes, a gente tem duas imagens diferentes, certo? Sobrejetiva é aquela grande... Sobrejetiva é a tranquilidade. Uma função é dita sobrejetiva. Uma função
é sobrejetiva. Quando a imagem da função, imagem de f, é igual ao CD, contradomínio. Qualquer cara do contradomínio é a imagem de alguém. Essa é a função ser sobrejetiva. Quando é que uma função é objetiva? É quando acontecem as duas coisas. Bijetiva é quando uma função quando uma função é injetiva e sobrejetiva. A gente diz que a função ela é... A gente diz... Bem aqui na injetividade, normalmente, não sei se em algum nível vai aparecer, mas ele diz que a função é 1 para 1. Cada elemento está associado a um elemento, certo? Elementos, isso que essa propriedade está dizendo. Cada elemento tem sua respectiva imagem, certo? Quando ela é sobrejetiva, cada elemento tem sua respectiva imagem e qualquer imagem, qualquer cara lá no contradomínio é uma imagem de algum elemento, certo? E agora, o que é função par e ímpar, né? Peraí, deixa só... Tempo, vou só dar um biscoito ali para aquele cachorro. Pronto, para encerrar nossa aula gravada de hoje, vou falar aqui um pouquinho de simetria, característica, simetria. Funções pares e ímpares. Característica, simetria. Função par. O que é uma função par? Uma função par, assim como injetividade, sobrejetividade e objetividade, a função ela tem um nome por uma característica, que é de uma propriedade. A função par é uma função tal que f de x é igual a f de menos x, certo? O gráfico, ele te dá isso, certo? O gráfico normalmente ele tem simetria, por isso que a característica é simetria, certo? Um exemplo de função par. Função par, exemplo aqui. Exemplo, a função módulo que a gente falou hoje. Função módulo. Função módulo. Por quê? Porque módulo de x é igual a x, que é igual ao módulo de menos x. Beleza? Função quadrática. F de x igual a x quadrado. Concorda que f de x é igual a x ao quadrado, que é igual a menos x ao quadrado, que é igual a f de menos x. Beleza? Forçar agora, deixa eu forçar só um pouquinho. Se eu fizer a função f de x igual, deixa eu ver bem aqui, f de x igual a, pronto, f de x igual a seno de x com x no primeiro quadrante. Pensar no primeiro quadrante não. Se eu olhar aqui, seno de π, ele é igual a zero, que é igual, ele é igual a, não, calma.
Calma, oh, calma, calma. É o seno. Deixa eu olhar aqui. Vou pegar um ponto aqui. Um ponto aqui. Negativo, né? Aqui eu tenho, por exemplo, π sobre 2 menos π sobre 2. O seno desse cara é esse. E o seno desse cara é esse. Isso mesmo. Eu tô pensando errado. Pensando errado. Deixa quieto essa parada aqui de função trigonométrica. Depois eu penso em um exemplozinho bacana. Agora, voltando aqui. Aí eu chego pra você e pergunto a função dada. Ela é par ou ímpar ou nenhuma das duas? Aí eu te dou uma função, 2x menos 1. Essa função aqui é par ou é ímpar ou nenhuma das duas? Você vai analisar. Falei o que é função par, né? Agora falta falar o que é uma função ímpar. Pra gente encerrar. Função ímpar é quando f de x, f de menos x, menos f de x, certo? Um exemplo bom, exemplo, função x ao cubo. Exemplo, f de x igual a x ao cubo. Concorda comigo que f de menos x é igual a menos x vezes menos x vezes menos x elevado. Isso aqui dá menos x ao cubo, que é exatamente menos f de x, certo? Espero que tenham compreendido. Se tudo, não pelo menos uma boa parte, eu vou encerrar a aula. Vou mandar esse link para vocês. Vou fazer o upload no YouTube e no Drive. Vou transformar esse material em PDF e mandar, certo? No caso, amanhã, sexta-feira, eu tô gravando na quinta. Tá tudo com vocês. Qualquer pergunta, quando estiver assistindo a aula, pode mandar lá no chat. Que se eu tiver com o celular na vista, eu vou responder. Então, é isso. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.